Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. Meu nome é Valdir César e nesta aula nós vamos terminar de implementar o nosso componente categoria Read. Beleza pessoal, para a gente poder fazer a listagem daquelas nossas categorias ali no nosso componente, a gente vai precisar fazer uma requisição lá para o nosso back-end. O nosso back-end agora está na nuvem, já está lá na plataforma da Heroku. Beleza, só que para a gente chamar essa categoria, utilizando ali o HTTP, a gente vai precisar de um modelo daquela categoria. Então aqui dentro de categoria, no pacote de categoria mesmo, aqui na pasta, eu vou criar um novo arquivo chamado categoria.model, que é o nosso modelo.ts. Então beleza, aqui a gente vai criar aqui. Nós vamos colocar o export para a gente poder utilizar essa categoria em partes diferentes do nosso código ali, do nosso projeto. Ele vai ser uma interface, então vamos colocar aqui interface e nós vamos chamá-lo de categoria. Beleza, abre e fecha a chave e aqui nós vamos adicionar os atributos dela. Primeiro vai ser o ID, que eu vou colocar do tipo string. O segundo é o nome da nossa categoria, que é do tipo string, ele tem que ter os mesmos atributos lá da nossa categoria lá do back-end, tá bem? E a descrição, que também é do tipo string. Ótimo. Aqui no ID eu vou colocar aqui um sinal de interrogação que é para informar que esse atributo não é mandatório quando a gente instanciar uma nova categoria. Por quê? Porque às vezes eu vou criar uma categoria nova, então eu não vou atribuir um ID a ela. Então isso daqui não é mandatório. Agora os outros vão ser. Beleza. Então a gente salva aqui e agora a gente já tem o nosso modelo de categoria. Outra coisa que nós vamos fazer é uma alteração aqui no nosso HTML do categoria Read. Eu vou tirar esse double mustache aqui com raw.ações, porque aqui a gente vai ter as nossas ações. Então nós teremos ícones que vai ser para editar e para deletar uma categoria. E aqui dentro do let, não vai ser esse let aqui, essa variável, não vai ser um element. Nós vamos colocar raw. Por isso que ela deu um errinho aqui pra gente, mas é só a gente trocar aqui, ó, raw, porque ele não vai encontrar se a gente deixar como element. A não ser que a gente mude aqui para element também. Mas daí, como eu estou querendo fazer referência à linha, eu coloco o raw aqui. Beleza, vamos colocar um raw aqui também. E aqui, mesma coisa. Beleza, pessoal. Aí a gente quer criar uma requisição do tipo HTTP lá para o nosso back-end, né? Só que agora essa requisição a gente vai fazer não local, a gente vai fazer lá para o Heroku, lá para o nosso aplicativo no Heroku. Então a gente vai ter que criar uma variável aqui, eu vou criar ela aqui em environment, porque daí a gente pode chamar ela em qualquer outra parte do nosso código. E se a gente mudar esse nosso aplicativo de plataforma, a gente apenas muda a URL base aqui. Então a nossa URL base lá do nosso aplicativo, eu coloquei aqui base URL, dois pontos, recebendo o http, dois pontos, mybookstore-api.heroku.com, que é o caminho do meu aplicativo lá. Você tem que acessar então aí da sua máquina aqui o Heroku e verificar o caminho do seu aplicativo aí. Então você acessa a plataforma do Heroku, vem aqui no seu aplicativo Bookstore, clica aqui ó, em Open App para ele abrir aqui e acordar seu aplicativo, porque provavelmente ele está em standby, né? Ele está sleeping ainda, adormecido. Aí você copia esse caminho aqui, dá um Ctrl C nele, volta lá no seu projeto e dá um Ctrl V aqui, ó, entre aspas simples, dá um Ctrl V aqui. Então essa é a URL base da nossa aplicação. Tanto que se você vier aqui, ó, e colocar, por exemplo, na sua URL base barra categorias, ele vai trazer aqui pra gente as nossas categorias. Tá vendo? No padrão DTO. Maravilha. Então, por enquanto, tá indo tudo certo aqui. Vamos voltar aqui, então, no nosso projeto. Vamos fechar aqui. Agora a gente vai criar um serviço, então, que vai fazer essas requisições via HTTP lá para o nosso back-end. A gente não vai implementar direto dentro do TypeScript aqui, ó, do nosso categoria read.component.ts, porque não é uma boa prática. A gente tem que criar um serviço que vai fazer esse trabalho para a gente. Então a gente vai fazer assim, ó, ng generate s de service, vai ficar dentro de components, beleza? Barra views barra categoria. Então vai ficar dentro da nossa pasta categoria aqui, esse nosso categoria service. E eu vou chamá-lo de categoria, para ficar categoria service também. Então beleza, você vai ver que ele vai criar aqui para gente uma categoria service abaixo do categoria model aqui. Beleza, ele já cria uma estrutura inicial para gente aqui então. Ótimo, pessoal.
Para a gente poder utilizar métodos do HTTP, requisições via HTTP, a gente tem que importar o HTTP module, client module do Angular. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso appmodule.ts, aqui em cima eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um import, abre e fecha chaves aqui, dá um espaço por questão de boas práticas, vamos colocar HTTP client module, aí nós vamos colocar que o import é from, entre aspas duplas, @angular common, então é do Angular common, barra HTTP. Então é esse método aqui que a gente vai, esse módulo que a gente vai implementar. Então a gente tem que pegar aqui o HTTP client module, colocar aqui nos nossos imports também e salvar. Beleza, então a gente agora pode utilizar esse HTTP lá no nosso service, que é o service onde fica a nossa lógica de negócio, que vai fazer as requisições lá para o nosso back-end. Então vamos abrir aqui o categoria service. Aqui, ó, sempre que esse categoria service for chamado, no construtor dele eu quero que ele já crie para mim automaticamente um HTTP client. Então vamos colocar aqui private HTTP, ele vai ser do tipo HTTP client. Beleza, esse um aqui, tá bem? Do Angular /common /HTTP. Beleza. Então aqui dentro eu vou criar um método que eu vou chamar de findAll, que vai listar todas as nossas categorias. Ele não recebe nada como parâmetro e ele vai retornar um observable para a gente. Então eu vou colocar aqui um observable, certo? Ele é do tipo categoria, só que como não é só uma categoria, é um array de categorias, nós colocamos aqui entre colchetes, beleza. Abre e fecha chaves aqui. E aqui a gente vai fazer assim, ó. É muito simples. Nós temos que importar aqui a categoria para ele parar de reclamar, tá bem? Então vamos dar um import na categoria aqui. E no observable também. Import observable. Beleza. Agora ele está reclamando porque a gente não está retornando nada. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos retornar aqui, ó, um return this. Então agora nós chamamos o HTTP e o seu método, this.http.get, é o método get aqui. Só que como a gente informou que é um tipo categoria aqui, o observable, a gente tem que passar aqui também para o get. Então, menor, maior aqui, dentro a gente coloca categoria e um array. Beleza. Só que ele espera uma URL. Aqui, ó, como você pode ver, ó, ele tem que passar por parâmetro para esse método uma URL aqui, obrigatoriamente. Essa URL, nós temos ela aqui já, que está em environment, que a gente criou ela, né? Então a gente vai chamar ela aqui. Aqui em cima eu vou criar aqui, então, uma variável que eu vou chamar de base URL. Ela vai ser do tipo string e vai receber aquele nosso environment lá. Então vamos fazer assim, ó. Recebe environment ponto base URL. Beleza, a gente já tem o URL base aqui, então, na nossa classe de serviço, na nossa categoria service. Ótimo, então aqui dentro do método findAll, agora eu vou criar uma URL que vai receber o barra categorias, porque é o endpoint barra categorias que traz as categorias para a gente. Então eu vou colocar aqui, ó, const URL recebe, abre e fecha classes, né? Então se você apertar shift e crase ele dá um espaço, ele abre e fecha classes aqui para você. Aí cifrão, entre chaves nós vamos passar this.baseURL barra categorias. Então beleza, agora a gente já tem a URL de acesso ao endpoint de categorias lá. Então agora a gente passa ela como argumento aqui, ó, URL. Beleza, agora ele para de reclamar. Ótimo, então no nosso categoria service a gente já tem um método que lista todas as categorias para a gente lá no nosso endpoint, lá no nosso back-end. Só que aqui, ó, no nosso TypeScript do categoria read a gente não implementou nada. Eu quero fazer o seguinte, sempre que essa página foi iniciada, no construtor dela eu já quero que ele crie um categoria service para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, private, eu vou chamar de service, ele vai ser do tipo categoria service. Então já importa aqui pra gente. Beleza, daí eu vou criar um método. Deixa eu pegar esse display columns aqui, ó, e deixar ele aqui em cima aqui. Beleza. Aí eu vou criar um método que vai listar todas essas categorias pra gente. Vou fazer assim, esse método também vou chamar de findAll, não vai receber nada como argumento e não vai retornar nada. Então a gente abre e fecha aqui e a gente vai fazer assim, vamos chamar então aquele nosso service ali, ó, que tem o método findAll lá, que nós implementamos já. Beleza. Aí a gente tem que fazer assim, ó,
subscribe, ele vai se inscrever e quando a resposta chegar, então nós vamos ter aqui uma resposta, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui uma função para ele. Eu vou criar aqui um array de categorias para a gente, porque daí quando ele retornar aquelas categorias para a gente salva ele no array aqui dentro da nossa classe, certo? Do nosso TypeScript. Então vamos colocar assim, ó, categorias, dois pontos, vai ser do tipo categoria, né? Vai ser um array de categoria que já vai receber um array vazio, então. Então vamos importar aqui o categoria para ele parar de reclamar. Maravilha. Então a gente vai fazer assim, ó, bem simples agora, this.categorias vai receber a nossa resposta ali, que é a lista de categorias lá. Então aqui, ó, esse método ngOnInit, tudo que você colocar dentro dele, ele vai fazer sempre que a aplicação iniciar. Então sempre que a aplicação iniciar, que nós carregarmos a página de categoria read, eu vou chamar aqui, ó, this.findAll. Chamo esse método aqui então. Então ele já vai fazer isso para a gente automaticamente, toda vez que a página for carregada. Então ele chama esse método aqui, que está chamando o serviço nosso lá, que tem um método findAll. Beleza? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora ali no nosso front, né? E verificar como é que está renderizando aqui. Se está dando erros, tá? Aqui ele ainda não carregou nada, vamos inspecionar o elemento. Aí, vamos voltar aqui no nosso código. Eu quero fazer o seguinte, aqui ó, no nosso método findAll, eu vou mandar ele dar um console log, vamos dar um console.log na nossa resposta ali para ver o que está chegando para a gente aqui, que às vezes pode ser um erro de lógica também, né? Então, vamos fazer assim, vamos salvar aqui, vamos voltar, aqui no console a gente vê o que está chegando. Olha, ele está chegando então o array aqui para a gente, ó, informática, já está fazendo a busca lá no back-end, maravilha. Vamos voltar aqui e vamos no nosso HTML agora. Então, no nosso HTML, eu quero mandar ele imprimir aqui o ID, beleza? Aí aqui, ó, na frente desse match table, nós vamos ter que colocar um data source, que vai ser a nossa fonte de dados, que vai ser esse nosso array aqui, ó, de categorias, tá vendo? Então, a gente vai fazer assim, ó, entre colchetes, nós vamos colocar assim, data source. Então vamos colocar assim, source, que vai receber o nosso categorias lá, que é a nossa fonte de dados. Então agora ele vai renderizar para a gente as informações das nossas categorias aqui na nossa tabela, tá vendo? Beleza, maravilha, é isso mesmo. Ele trouxe aqui o ID, a descrição, o nome. Ótimo, maravilha. Então pessoal, na próxima aula a gente vai começar a implementar aqui, ó, os ícones aqui, ó, que vão ser as nossas ações, para a gente poder deletar ou editar uma categoria quando nós quisermos. Beleza? Então, para essa aula é isso. Eu não vou estender essa aula, não vou implementar isso nesta aula, porque para não ficar cansativo, não ficar uma aula muito pesada, já está com 13, 14 minutos a nossa aula, e eu quero implementar, eu quero criar aulas que cada aula que a gente fizer, a gente aprenda algo diferente, que seja algo curto e bem intuitivo, tá bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar no nosso projeto aqui, ó, vou criar uma nova guia e agora eu vou dar um git, né? Um git commit. Então vamos dar um git add ponto, git commit -m e eu vou colocar aqui que o nosso categoria -read foi implementado. Beleza, vamos dar um git push aqui para ele subir agora as atualizações. Ótimo, pessoal. Então, para essa aula é isso. Aguardo vocês para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até mais.